Amém, glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor aí? Glória a Deus. Amém. Isso é bênção demais, né? Eu não sei como você passou a sua semana, se com luta ou não, mas eu quero dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos dado fôlego de vida, não é verdade? Quem tem vivido luta aí? Levanta a mão. Se é só eu levanto as duas, porque aqui está de sobra. Mas, queridos, é uma bênção. É uma bênção. Você que está vivendo luta, eu estou falando com você. É uma bênção. Você é abençoado. Está passando aí Jogos Pan-Americanos. O pessoal treina 4 anos para competir. Para quê? Para ganhar. E Deus está dando um campeonato de graça para você vencer e chegar no final do ano e render graças ao Senhor e falar, ó, aninho difícil, mas pelo poder do Senhor que habita em mim eu venci. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Sabe o que é o seguinte? Sabe aquele vizinho seu olhando para você, olhar para você e ver as suas dificuldades? E ele fala assim, eu não acredito como esse crente ainda tem sorriso no rosto. Aí você fala, é verdade. Sabe por quê? A minha alegria, a minha esperança não está em bens materiais, está em Deus que está comigo. Pronto, você entendeu? Você derrota Satanás com essas atitudes. Aquele que espera alguma coisa apenas dessa vida é um coitado, não tem a menor noção de evangelho. Isso aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem. Se você entender isso e o propósito que Deus tem para você, que é adiante, você não vai se abater nem entristecer com nada que está te acontecendo. Amém? E aprenda o seguinte, não importa o tamanho do que te aconteça. Gente, mais importante que o tamanho do que te aconteça é você saber que Deus está com você. Amém? Para todas as outras coisas, são pequenas. Queridos, nasci em lar evangélico, e aí você chega em alguns momentos da vida, né? A gente que é jovem há mais tempo que outros aí, aqueles que subiram, né? A gente é jovem, né, João? É nós. Aí a gente começa a se perguntar a respeito de alguma coisa do evangelho, né? E aí, por que não? Se tem alguma coisa que pode ser interessante para nós, é pensar em relacionamento com Deus, não é não? Alguém já pensou nisso, não? E aí a gente fica intrigado, querendo avançar, querendo algo a mais. E como esse algo a mais? Talvez você já foi perguntado, talvez você já deu até os Google da vida, para saber como ampliar o seu relacionamento com Deus. Alguns vão falar, não, você vai ler a Bíblia. Outros vão dizer, não, você vai orar. Não, não basta orar, você tem que fazer uma campanha no monte. Não, você vai fazer jejum e oração junto. Não, você faz o jejum, a oração, a leitura, e aí vai uma porção de coisas. Gente, tudo isso é lindo, é perfeito, é válido. Mas a gente não pode esquecer de algumas coisas que quando eu pensava, vinha exatamente a palavra que o meu irmão fez a oração. Que são alguns conselhos que nós vamos compartilhar aqui essa noite. Sabe por quê? Só para você vir comigo nessa atenção aqui. Quando nós pensamos em relacionamento com Deus, nós pensamos muito aqui na vertical, daqui para lá. Estão entendendo? E o que nós vamos ver é que muito do relacionamento com Deus, Ele olha, estimula e nos ensina, nos aconselha aqui na horizontal. Não será possível você estabelecer um relacionamento para cima sem antes viver um relacionamento aqui. E é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Feche teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui concentrados na Tua palavra. Usa-me, Senhor, não me deixe interferir naquilo que o Senhor quer transmitir a essa igreja, a esse povo, a essas pessoas que estão aqui hoje. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade em nós, para que nós possamos ouvir e entender a Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, primeira coisa que a gente precisa entender, e é muito bom, né? Porque vocês são maravilhosos, têm uma vida aí com os cursos, vocês entendem muito bem isso, que é sempre estabelecer uma diferença de como o mundo pensa e de como nós precisamos pensar à luz da Bíblia. E aí, quando nós falamos a respeito de relacionamento com Deus, uma primeira coisa que a gente tem que
abstrair e tem que ter uma atenção, é que nós precisamos não trazer o conceito do mundo para definir a nossa vida com Deus. Aliás, se você for então nas modinhas das internets da vida, está cheio de ímpio querendo dizer como é ou como deve ser cristão. O que é absurdo, e mais absurdo ainda, é cristão que dá bola para isso. O dia que eu precisar de um não crente dizer para mim o que é ser cristão, o mundo está acabado. Então, nós precisamos voltar a Deus, voltar para a essência, que é o quê? A palavra de Deus sobre nossas vidas. Não é influencer que vai dizer sobre a minha vida, afinal, eu tenho a palavra de Deus e com ela eu leio e peço entendimento e vou aprender da palavra de Deus. E assim eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda, e Ele vai me revelar o caminho que eu tenho a seguir. Muito bem, nós precisamos entender que eu e você, que nós somos seres relacionais. Você é um ser relacional. Normalmente, se você estiver no meio de jovem, algum fala, eu não concordo. Aí eu já digo para você, vai com corda ou sem corda, porque para você ser criado, ser feito tal como você é, Deus não pediu nem a minha, nem a sua opinião. Existem coisas que são princípios de Deus. Princípio de Deus é inquebrável, né? Eu gosto de brincar com isso, porque numa geração que concorda ou não concorda, dá uma caneta para mim aqui, só para fazer uma... Aqui. Às vezes as pessoas, né, a geração de hoje é muito do eu não concordo, né? Aí eu falo assim, então tá bom, vem cá, não concorde comigo, eu vou dizer que essa caneta vai cair, você gosta de discordar e você discorda. Vai lá, discorda que a caneta não vai cair. E eu falo que ela vai. E ela caiu. Por que ela caiu? Porque tem um princípio de Deus relacionado a isso. E o que eu quero dizer, nós precisamos ter uma atenção especial nesse relacionamento com Deus, para entender que não é o que eu penso que vai acontecer, mas entender que os princípios de Deus são inquebráveis. Então, seria de bom tom, de boa inteligência, que nós aprendêssemos com Ele e seguíssemos, porque vai acontecer você acreditando ou não, você querendo ou não, concordando ou não. Amém? Muito bem. Nós somos seres relacionais, e olha que coisa linda, porque quando Deus criou, fez toda a criação do mundo e criou o homem, e note, ainda antes do pecado, não havia pecado ainda, Deus olha e fala assim, tem algo aqui que não ficou legal. E sabe, antes do pecado, e sabe o que ele olhou e falou assim, não ficou bom? Quando ele viu Adão sozinho. Ele fez toda a criação, tudo lindo, maravilhoso, mas falou, não é bom. Então, primeira coisa, ele não queria que nós, seres humanos, estivéssemos só. Muito bem, depois disso, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, quando a gente inicia ali todo o processo, né, do casamento, da aliança do casamento, que deixará a casa de pai e mãe para constituir a família, aí depois Deus, Ele entrega para nós os filhos que são herança do Senhor. Sobre esse filho, essa herança do Senhor, nós pais devemos instruir esses filhos no caminho. Aí nós vamos seguindo, vai dizer aos maridos que ele deve amar a esposa. Tem marido aqui, não? Ele vai dizer aos maridos que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nossa, só ouvi um glória a Deus agora, assim, aquele na fé. Aí eu vou dizer uma coisa para você, homens, olha uma coisa aqui. Entenda o seguinte, se Deus disse para nós homens, para amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, e entregarmos por ela, amém? Deus nunca pediria algo a você que antes Ele não tivesse capacitado a fazer. Amém? Se Ele escreve aqui e diz para que nós fizéssemos isso, antes disso Ele nos capacitou. Quer que eu te diga como Ele te capacitou? Dentro da família, o homem é o primeiro que está aqui, ó. Ele é que vai estufar o peito e falar assim, primeiro sou eu. E aí você fala, mas pastor, euzinho? Sabe por quê? Na sua frente é Deus que está. Amém?
Você está aqui na frente da sua família como sacerdote, mas na sua frente, a tua proteção é Deus. Então ele não pede algo desprotegendo você, mas ele pede algo que, se você exercer em obediência e em fé, você estará debaixo da proteção de Deus. Aí nós vamos aprendendo um pouquinho do relacionamento com Deus. Estamos aonde? No âmbito familiar. Aqui já dá para a gente divertir um pouquinho no entendimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Quando ele chega aqui, ele já fala com os maridos. E ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Vou ler só o versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Amém? Até aqui? Olha a parte final. Agindo assim, as suas orações não serão interrompidas. Nós estamos falando de quê? Estamos falando oração a Deus, vertical, para cima. Mas de repente ele diz o quê? Que se nós não agirmos aqui com honra, com a esposa, no horizontal, as orações para cima são interrompidas. Estão entendendo a importância do relacionamento aqui na nossa convivência horizontal, interferindo no nosso relacionamento espiritual? Primeira situação aí de família. Amém? Muito bem. Depois, queridos, quando nós vamos lá para os mandamentos, e aí pegando a parte lá em Efésios, que ele vai dizer que honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Veja, é uma ação de honrar o pai e mãe dia a dia. É o que você faz aqui, com entendimento com seu pai e com a sua mãe, de respeito, de honra com o seu pai e com a sua mãe. Traz um reflexo de quê? De bênção de Deus sobre a sua vida. Agora pensa comigo. Você acha que seria possível uma pessoa desonrar os pais e querer experimentar do mesmo resultado? Não é nada razoável isso. Se você quer experimentar dessas promessas de Deus para a sua vida, isso é consequência da honra pai e mãe. Ou seja, o meu relacionamento com Deus, que eu espero da bênção de Deus, de uma retribuição da bênção, da paz, do cuidado de Deus sobre a minha vida, está em decorrência do que eu estou executando aqui com meu pai e com a minha mãe, em termos de honra. Depois, vemos outras coisas. Que a gente falando de família, né? Falamos de pai, falamos de mãe, falamos de marido. Mas e como Deus, Ele olha a nossa relação com Ele mesmo? 1 Timóteo 2,8 tem um versículo interessante, que ele diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Olha a instrução. Olha, é importante que vocês orem em todos os lugares, levantando as mãos santas. Mas basta orar e fazer aquilo? Não. Sem ira e sem discussões. Então vai adiantar as pessoas apenas orarem, vamos lá, mal intencionado em suas ações, ou seja, irado, com outros interesses, vai ter alguma valia? Não vai. Ou seja, é o seu desejo de relacionamento com Deus sendo interferido pela sua relação com o seu irmão. Olha que interessante, mais um versículo, vamos ler bastante aí para a gente entender os conselhos de Deus. Mateus 5, 23 e 24. O que ele diz? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta do altar, deixe diante do altar a sua oferta, vai reconciliar e depois faça a oferta. Note que para Deus,
ele, mais do que receber a sua oferta, ele quer que você se reconcilie. Estão entendendo? Ou seja, Deus, mais que receber a sua oferta para Ele quer que você ajuste a sua relação, o seu relacionamento com o seu irmão. Depois, nessa base toda, nesse fundamento, eu quero trazer 3 pontos importantes para nós. Nós sabemos que Deus é amor, amém? Glória a Deus. Quando nós falamos que Deus é amor, e se eu perguntasse aqui quem ama a Deus, se você perguntar na rua, para qualquer pessoa, veja, exceto algum desvio grave de entendimento e personalidade, essa pessoa vai dizer que ama a Deus, amém? Vai dizer que ama a Deus. E eu pensava a respeito disso. Agora, vê se você concorda comigo, amar a Deus é fácil, não é não? Deus é bom, Deus é perfeito, Deus, né? A pessoa vai falando, Deus, 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 e é fácil amar a Deus. Agora, e amar aquele parente chato? E amar aquele vizinho que te tira do sério de vez em quando? E amar aquele chefe ordinário que você abençoa ele de vez em quando? Aí acho que não é tão fácil como amar a Deus, não é verdade? Vamos ser sinceros. Mas, olha aqui que Deus nos deixa escrito aqui, e veja, é a palavra de Deus. 1 João 4, 20 e 21. Você já deve ter ouvido isso, mas talvez não nessa ênfase que eu vou colocar aqui. O que ele diz? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Queridos, essa leitura ela é tão simples, tão singela, mas olha, vem comigo, porque eu quero ter certeza que você entendeu isso. Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Você levantaria a mão comigo? Você concorda que você ama a Deus? Amém? Amém. Mas a palavra de Deus, o que Deus nos ensina, Ele está dizendo o seguinte, olha, se você está dizendo que me ama, deixa eu explicar para você como que funciona isso. Por quê? Se você está dizendo que ama a mim, a quem você não vê, eu quero entender se você ama esse irmão que você está vendo. Porque se você não amar a ele, você não pode amar a mim. Gente, a relação aqui na nossa horizontal, no nosso nível, interfere diretamente, não sou eu que estou falando, anota aí, confere na sua Bíblia, vê se é a mesma coisa. Ou seja, o que Deus está dizendo é que a sua relação humana aqui interfere diretamente na relação com Ele. É o mesmo canal, então assim, não adianta, seria apenas palavras jogadas ao vento, eu vir aqui e dizer que eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e não amar o irmão. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, ai Senhor, eu te amo, chorar, derreter e aquela coisa, e não amar os meus pais, não amar as pessoas. Estão entendendo? O que nós precisamos então? Olha para quem está do seu lado aí, né? Você pode dizer assim, eu preciso de você. Para não ficar barato, você fala assim, e você precisa de mim. E você precisa de mim, não é verdade? Por quê? Queridos, se eu amo a Deus, eu amo o irmão. Se eu não amo o irmão, eu não posso amar a Deus. Depois a gente explica ainda um pouquinho melhor. Mas depois do amor,
Eu tenho um outro tema que eu gostaria de colocar aqui nesse relacionamento, que é o perdão. Perdão. Essa coisa de perdão é até brincadeira, né? Tem os memes, né, do casal, que aí coloca para a pessoa fala uma palavra assim de, sei lá, desse tamanho, né? E aí quando coloca para ela ler, me perdoa, eu errei, a pessoa, ela gagueja. Ela é capaz de falar os anticonstitucionalissimamente, mas falar, eu errei, não fala. Me perdoa, não consegue, gagueja, né? Então, assim, quando nós falamos primeiro de amor, agora nós vamos falar de perdão. E aí eu vou dizer uma coisa para você. A maior confusão que um cristão faz, e fico em liberdade para falar isso aqui, porque eu sei que aqui é pregado uma palavra genuína. Grande confusão que os cristãos fazem é confundir salvação com as outras esferas da vida cristã. A salvação é pela graça. Amém? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É um presente de Deus sobre a sua vida. Mas, meu querido, o fato de você ser salvo pela graça, ser um dom, ser um presente de Deus sobre a sua vida, não te dá o direito de não perdoar as pessoas. Sabia disso? Poderia aqui ler diversos versículos para você, mas vamos resumir um pouco. Mateus 6, de 9 a 15, talvez você não lembre pelo endereço, mas lá está o quê? A oração, a conhecida oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. E se nós pegarmos a oração toda, eu vou lá no versículo 12, ele vai dizer o quê? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Podemos ser sinceros aqui? A gente fala meio papagaio e não presta atenção no que a gente está falando, né? Ah, não, acho que é só dívida, né, irmão? Não estou devendo nada mesmo, né? Isso é problema dos cobradores, né? A gente não... É isso? Tá. E aí a gente vai lá no versículo 13 e diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no final a gente bate palma. É ou não é? Sim ou não? Tudo bem. Esse é o qual? Versículo 13. Mas olha, irmãos, que coisa. Um dia desse eu estava lendo, não é que depois do 13 tem o número 14? Sério. E olha o que estava escrito no 14. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará você. Pode falar, pastor, eu não sabia dessa parte. Mas depois do 14 vem o 15 também, olha que coisa. E diz lá, se porém não perdoarem as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. O seu relacionamento aqui, biblicamente, leia aí, você não precisa acreditar em mim não, leia a sua Bíblia, o seu relacionamento aqui, interferindo no seu relacionamento com Deus. Amém? Queridos, você não faz ideia da importância da leitura de uma verdade dessa. De uma verdade dessa. Porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus, o que é perfeitamente válido e devido, mas esquecemos que nós precisamos atentar para nosso relacionamento com as pessoas. Amém? Muito bem. Aí depois nós temos uma terceira situação que eu vou trazer para vocês. É lógico que isso aqui cabe um estudo, vocês vão encontrar muitas outras, né? A gente não vai ser cansativo aqui em falar tanto a respeito. Que está lá em Mateus 25, de 31 a 46, que fala sobre o juízo final.
E aí eu vou ler a partir do 35, você também já conhece esse versículo, é conhecido, muito conhecido. E aí vai dizer, pois estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia, foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos em nossa casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que o Senhor estava doente ou na cadeia e fomos te visitar? E o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Estão comigo? Quando você coloca uma oferta aqui, você não está dando essa oferta para Deus. No sentido, ô Deus, aqui, toma, pega. Você não está fazendo isso. Mas o que ele diz é que quando você faz para um dos meus pequeninos, quando você faz para essa missionária que está recebendo, ele diz, a mim estão fazendo. Estão entendendo isso? Então entenda que você não, olha pastor, eu só não dei oferta até hoje, porque eu queria dar minha oferta para Deus. Como ele não veio diante de mim, eu não entreguei nada. Não, ó, eu amo, mas eu amo a Deus. Aquele meu vizinho, eu odeio ele. Estão entendendo? Aí eu quero dizer uma coisa a você. Quando nós falamos então de que esse relacionamento com Deus, para que você tenha um entendimento, para que esse nível de relacionamento com Deus possa crescer, possa aumentar, possa ser palpável, você precisa ter em mente que quando você realmente for impactado pelo poder de Deus sobre a sua vida, você vai receber uma transformação tal que você de fato vai ser um Deus na terra. Você vai ser filho de Deus. Você vai enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Você vai amar as pessoas como Deus ama. Você vai perdoar as pessoas como Deus perdoa. Você vai entregar e fazer o bem assim como Deus faz. Você vai ser um instrumento de Deus aqui na terra. Eu tenho certeza que você já ouviu, o brasileiro tem algumas afirmações assim bem precisas, né? Você faz alguma coisa e fala, Deus é bom. E eu falo, é verdade, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Você já experimentou isso, que Deus é bom? Eu também, mas eu digo para você, a bondade de Deus se manifesta aqui na terra através de pessoas. Você vai dar testemunho, Deus é bom. E o que aconteceu? Irmão, uma pessoa que eu nunca vi na minha frente, de repente ele pegou e fez tal coisa, me abençoou, sei lá, eu estava na rodovia com o pneu furado, alguém do nada parou e me ajudou. Deus é bom, sim, Deus é bom, mas se manifestou em mim através de uma pessoa. Eu quero ser um instrumento de Deus, quero. Eu preciso estar com o microfone pregando? Não, eu posso ser lá com meu vizinho, ser um instrumento de Deus, ser aquela pessoa amável que dá um bom dia, que cumprimenta, que serve, que faz alguma coisa. Isso é manifestar a bondade de Deus. É entender que eu não tenho que externar o ódio que o mundo tem, porque eu tenho Deus comigo. Eu perdoo porque muito mais perdoou o Senhor. Eu amo porque Deus me ama, mesmo sem eu merecer. Eu ajudo, por quê? Eu faço, eu entrego, porque eu me importo com as pessoas. Porque eu sei que quando eu faço algo por alguém, eu simplesmente estou sendo um instrumento de Deus sobre a vida das pessoas. Eu fico imaginando, de repente Deus olhando lá do céu, peraí, eu preciso
Tenho que fazer um negócio agora em Campinas. Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? E de repente você está aqui, e eu estou falando agora e você pensou em alguém agora. E você vai sair daqui, não, eu tenho que falar com aquela pessoa. Eu tenho que perguntar como ela está, eu tenho que fazer. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de nós. Que nós, gente, você não tem que ser cristão apenas aqui. Como que nós podemos ser cristãos? Nós somos cristãos lá no nosso trabalho. Às vezes com aquele colega de trabalho, com aquele chefe, com aquela pessoa intragável. E é com aquela pessoa que dessa mesma forma você vai continuar sendo um exemplo de cristão. Amando, respeitando, perdoando, fazendo bem. Cantamos aqui, existe um rio. Essa música é maravilhosa. Ela mostra e ela estimula em nós para saber que o rio de Deus, ele pega, ele nos enche e estanca. Para aqui? Não, ele transborda. Quando você está cheio de Deus, você transborda. Então, quando você está cheio do amor de Deus, quem está cheio de amor transborda o quê? Amor. Quem está cheio do perdão de Deus transborda o quê? Perdão. Quem vem recebendo de Deus, quando enxerga alguém, o que ele faz? Ele entrega, ele faz. Gente, é tão interessante. Nós estamos vivendo tanta experiência, tanta luta, que aí de repente você, vamos lá, eu vivo uma luta aqui em 2023, em que em 2022, Deus me fez conhecer alguém, estabelecer um relacionamento, para que ele em 2023 fosse um instrumento sobre a minha vida. Tem coisa melhor que servir um Deus desse? Sim ou não? Agora, tem uma passagem bíblica que eu gosto demais, e que ela diz o seguinte, né? Quando a gente vê, ser fiel no pouco, que te colocarei sobre muito. Não é isso? É natural, muitas vezes a pessoa pensa isso no aspecto financeiro. Amém. Mas eu digo uma coisa para você. Se você for fiel a Deus no pouco, naquele pouco que Deus te fala para fazer, Deus vai abrir a sua mente, vai aumentar o relacionamento e vai entender que você é um canal que pode ser usado mais e mais na presença dEle. Ele não vai chegar, é que as pessoas acham que de repente, não, quando eu tiver um relacionamento com Deus, quando Deus falar comigo e vai um anjo bater as asas e dizer, eis que te digo. Queridos, você vai começar com pequenas coisas, em que Deus vai trazer uma testificação no seu interior, e você vai levantar e vai fazer. E cada vez isso vai aumentando, e quando pensar que não, meu amigo, você está, não perdendo oportunidade alguma. Ah, pastor, mas eu não sei se isso é de Deus. Ô, meu filho, uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, você acha que poderia vir do diabo? Pelo amor de Deus. Não tem o que falar, chega lá, fala de Jesus te ama para ele lá e pronto. Né? Entrega alguma coisa boa, dá uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, pronto, fez alguma coisa. Nós precisamos transbordar isso. Por quê? Se você está cheio, você só transborda aquilo que você tem dentro de você. Amém? Muito bem. Qual a outra forma da pessoa viver isso? A gente vê em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. É muito fácil. E por incrível que pareça, às vezes tem até cristão dessa forma. Pessoa isolado. Senta no cantinho fica, no cantinho vai. Se tem um encontro, um evento, ele não vem. Se tem alguma coisa, não vem, não participa, não faz nada. Por que não? Por que não? Ah, pastor, mas eu sou tímido. Glória a Deus. Deus vai usar a sua timidez para falar com outro tímido que nem você.
Ah, pastor, mas eu sou falante demais. Glória a Deus. Deus vai usar o falante para falar com outro falante. Ou você tem dúvida que tem uma porção de gente ainda que ainda precisa ouvir a palavra de Deus na terra? É ou não é? Queridos, eu vou dizer uma coisa. Desafiar você. Bate a mão assim um pouquinho, assim, ó. Assim. Você, olha a responsabilidade que eu coloco agora. Você sabia que você é a pessoa, você é aquela pessoa que precisa falar de Deus para alguém? Você tem acesso, se eu falar aqui ao João, você tem acesso a pessoas que eu nem conheço. Não vai ser eu que vou falar com ela, é você. Você já pensou, vocês que estão aqui, você já pensou se esse amigo seu, ah, pastor, não é amigo, esse conhecido seu, esse colega, essa pessoa que você toma café de vez em quando lá no trabalho, você já pensou se essa pessoa morrer sem ouvir de Deus, você sendo cristão e encontrando ela todo dia? Ô, meu amigo, procura oportunidade. Quando ninguém está falando do futebol, você levanta a história e fala. Ô, vamos falar de Deus também, pô. Não vem com essa desculpa, não. Nós precisamos ser instrumentos de Deus aonde nós estivermos. Nós precisamos, é bonito quando a gente fala, é sal da terra, luz do mundo. Então, meu filho, você vai ser luz aonde? Você não é luz escondida, você é luz no teu trabalho. Quando acontecer alguma coisa, levanta a bola. Ah, me aconteceu isso, aquilo. Deus é bom, você precisa conhecer, você precisa ter uma experiência com Deus. Nós precisamos levantar e ser instrumentos, mostrar para as pessoas, para que elas vejam em nós a transformação de Deus. Você quer situação mais linda que você pregar o Evangelho de Cristo quando te acontece algo de ruim? Ai, pastor, mas eu falar de Deus quando me aconteceu algo de ruim? Nossa, aconteceu tudo isso? Aconteceu, cara, você acredita? Pô, mas eu estou feliz pra caramba, Deus livrou do pior e olha, glória a Deus, estou na alegria, rapaz. Nossa, mas é doido? Não, é que o mais importante é eu ter Deus comigo. Né? Eu sei, meu irmão já pregou aqui, já assisti, já copiei. Né? O que é o negócio? Se a tua vida está ruim, pode estar pior. Você sabia? É só você estar longe de Deus. Nada é tão ruim que não pode ser piorado. É só você ficar distante de Deus. Então você tem que mostrar para as pessoas que o que porventura esteja acontecendo com você não é tão ruim como está diante de Deus. Sabe por quê? Quando você está com Deus, não tem problema que vai te vencer. Aí eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com Deus. Estava passando por dificuldade, assim, muito, muito difícil. E o fato de você morar em outro país dificulta um pouco mais, porque você não, vamos lá, não é que você não tem amigos, você acaba fazendo novos amigos, mas não são aqueles amigos, né? Você não tem familiar. Uma coisa que eu digo muito, vocês andam por aqui, você vai andar numa rua, uma escola, uma coisa, e você tem lembranças, não é isso? Mas você está num outro lugar que nada te lembra nada. Estão entendendo? Não te lembra nada. Nada te traz nada, nada te traz memória de nada. E luta e dificuldade. E nessa você vai fazer o quê? É você e Deus, meu amigo. E nessa com Deus, e conversando com Deus, de repente, eu ia até Deus. E nessa que eu ia até Deus, quando eu me dou conta, assim, eu estava nos braços de Deus. E quando eu olhava para a situação que estava à minha frente, antes me atormentando, parece que tudo estava pequeno. E eu estava onde? Nos braços de Deus. E aí deu aquela caída de ficha, né? A gente que é mais antigo sabe. E o que eu vi? Eu não precisava de nada. Eu só precisava estar mais próximo de Deus. Porque quando nós estamos mais próximos de Deus, os problemas estão lá embaixo, nós estamos aqui em cima. Muitas vezes o problema é que parece que Deus está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Por isso é que eu estimulo e eu falo do relacionamento com Deus.
Porque se a gente somente buscar a Deus, desprezando as nossas relações cotidianas, nós não vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você não vai conseguir. Por quê? Porque quando você tem Deus, quando você tem um real encontro com Deus, você recebe da transformação de Deus. Se você teve um encontro real com Deus, você tem que se desafiar. Eu preciso perdoar. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso ser instrumento da bondade de Deus aqui na terra. Eu tenho que olhar, sabe, com aquele olhar assim, fominha, de pensar o seguinte: o que eu posso fazer em nome de Deus hoje? Você já pensou nisso? O que eu posso fazer em nome de Deus hoje? Imagina Marcelo chegar diante de Deus hoje, 11h59, e Deus perguntar: o que você fez em meu nome hoje? O que você fez em nome de Deus hoje? Temos muitas coisas aqui. Nós podemos amar, podemos perdoar, podemos dar comida, podemos dar água, podemos vestir, podemos visitar, podemos fazer muita coisa. E o que nós temos feito em nome de Deus? Esse é o desafio. Se nós queremos uma sociedade transformada, nós precisamos levar a transformação. Reverendo Dias Lopes, ele diz o seguinte, que o evangelho no Brasil está que nem uma lagoa, muito larga, mas de pouca profundidade. O que é essa falta de profundidade? É a falta de entendimento que eu sou um filho de Deus e eu tenho que me parecer com Ele. Eu tenho que me parecer com Ele. Eu não posso, como filho de Deus, estar num culto como esse agora e de repente olhar e saber se alguém aqui tem comida em casa para jantar. Uma vez já falei isso, uma outra igreja, né? Porque antes havia todo mundo, não, vai no McDonald's, não, vai comprar pizza, vai isso, vai aquilo outro, e junta um grupo para lá e outro para cá. Falei assim, mas será que todos têm o que comer hoje? Ou será que nós estamos preocupados se as outras pessoas têm o que comer ou têm o que vestir? E mais, será que a nossa preocupação seria de amor com essas pessoas todas? Por quê? Porque isso seria evangelho, isso seria relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus, entenda bem, não é somente colocar o joelho no chão e orar, mas o meu relacionamento com Deus é colocar o joelho no chão, orar, amar, perdoar e ser instrumento da bondade de Deus aqui na terra. Amém? Quando nós formos, nos tornarmos instrumentos de Deus aqui na terra, sabe o que vai acontecer? A finalidade de igreja de Cristo é cumprida. Presta atenção, sabe por quê? Aonde uma igreja está fincada, ela leva a transformação. Deus vai descer do céu para fazer isso? Não. É você, é você, é você, você. As pessoas vão olhar e falar assim, eu quero ser como esse cara. Eu conheci ele antes, eu conheci ele agora. Pô, o cara mudou pra caramba. Eu quero ser como ele. Aquele cara ali não valia nada, meu. O cara mudou pra caramba. Não sei qual é o negócio aí, mas eu respeito o cara. É isso. É você, sabe, é você aguçar. Isso é seu sal, é a pitadinha de sal. Eu não sei o que é, mas respeito. Eu e você, sendo instrumento de Deus aqui, em toda a nossa região. Meu pai está com o Senhor, ele tinha uma capacidade assim maravilhosa de pregar o evangelho. Sabe como que ele pregava o evangelho? E entenda bem. Ele começava a pregar sem falar ainda de Deus.
ele pregava com atitudes de respeito, de amor, de compaixão, de se importar com a pessoa. E ele se aproximava com a pessoa. Ele conquistava a confiança da pessoa como ser humano. E aí a pessoa, nossa, mas pô, que cara legal, né, meu? Então, ele é cristão, ele é pastor. Sério? Nossa, mas eu pensava que era diferente. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas pregam demais, apenas de lábio e não com atitude. Nós precisamos, não é viver o que prega, mas é pregar com a vida. É ter uma vida entregue diante de Deus, de modo que eu não preciso abrir muita coisa para pregar. É como dizia Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós pudermos dizer, no trabalho, aonde quer que seja, eu sou cristão. Porque você sabe, tem pessoas que ficam quietas, porque senão vai escandalizar. Mas não, você poder dizer, eu sou cristão. Sou cristão. E a pessoa saber, ele é cristão, ele é honesto. Ele é cristão, ele cumpre. Ele é cristão, se ele falar, ele faz. Ele é cristão, ele prometeu, ele vai entregar. Ele é cristão, não, pode confiar. Ele é cristão, não precisa nem de cheque. Se ele falou, ele paga. Essa é a nossa postura de cristão, que a gente eleva o Evangelho de Cristo e a gente vai mostrar que Deus está vivo. Sabe como que eu mostro Deus está vivo? É olhar para você e falar assim, está aqui. É a manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa. Realmente, só Deus poderia ter feito isso. Deus está vivo, Ele fez em mim. Deus está vivo, Ele ainda faz na sua vida. Quando eu falo e eu coloco dessa forma, não é palavra vazia, eu consigo falar com emoção e com brilho no olho, porque eu estou vivendo a cada dia o poder e o cuidado de Deus sobre a minha vida. A cada dia. É entender o seguinte, nada acontece na sua vida que não seja ali, no mínimo, da vontade permissiva de Deus. O que nós não podemos é não confiar em Deus. Eu tive experiência recente em que estava numa dificuldade muito grande e que na dificuldade da decisão eu não sabia nem o que pensar. Quando você não sabe nem o que pensar, você não sabe o que pedir a Deus. É ou não é? Se você sabe, Senhor, abençoa porque eu quero isso. Não, eu quero aquilo. Eu não tinha capacidade nem de saber o que eu podia querer, o que poderia ser melhor para mim. E aí, como que você ora numa hora dessa? Esse é o momento que você é confrontado a colocar o seu joelho no chão e fazer a oração mais sincera do coração, quer dizer, Senhor, eu não sei o que te pedir, mas eu confio em Ti. O Senhor sabe que eu preciso de uma provisão. Eu não sei nem o que pedir, mas eu confio no Teu poder e no Teu cuidado sobre a minha vida. Quando nós nos entregarmos e entendermos a confiança, nós precisamos confiar no caráter do Deus que nós servimos. Amém? Desafio que Deus me coloca agora para falar para algumas pessoas aqui. Agora, é para você. Eu não vou dizer nada para estimular a sua fé. O que Deus coloca agora para a sua vida é o que Deus já fez sobre a sua vida. Lembra agora, traga aí a sua memória. O que Deus já fez sobre a sua vida. Amém. Esse mesmo Deus continua sendo o Deus de ontem, de hoje e sempre. É o Deus que te prometeu e que vai cumprir. Eu não encontrei em nenhuma passagem que Deus iniciou algo e parou no meio do caminho. Eu não conheci ninguém que Deus tomou pelas mãos e abandonou e deixou largado ao caminho. Não será você essa primeira pessoa. Amém? Então, você já recebeu do poder de Deus na sua vida, você já recebeu do milagre de Deus na sua vida, você já sentiu Deus, você já sentiu do poder de Deus, você sabe que Deus existe. E esse mesmo Deus continua no mesmo lugar, esperando por você, querendo estabelecer um relacionamento puro, direto, de pai e filho com você. Amém? Em nome de Jesus,
que você possa sair daqui com a sua fé ativada, sabendo que o mesmo Deus que já operou na sua vida é o Deus que está falando com você agora. É o Deus que está falando com você agora e que tem poder para transformar essa sua situação assim, ó. Amém? Posso convidar para você ficar de pé, em nome de Jesus. O pessoal puder tocar alguma coisinha aqui para nós. Queridos, quem está